Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao seu versículo de número 7. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao seu versículo de número 7. Glória a Deus. Quantos crê que Deus tem uma palavra para a sua vida? Diga amém. Amém. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao 7, está escrito assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7, e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Antes de se assentar, diga após mim assim: providência de Deus. Diga: providência de Deus em tempos difíceis. Antes de se assentar, diga para o irmão que está ao seu lado, diga: Deus tem providência nos tempos difíceis. Amém? Isso, podeis se assentar, meus irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Providência de Deus em tempos difíceis. Providência de Deus em tempos difíceis. Meus irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, nós vamos perceber que o livro de 1 Reis, ele trata sobre a cronologia dos reis de Israel, dos reis do norte e dos reis do sul. O livro de 1 Reis, ele é dividido em 3 partes. Em quantas partes? Em 3 partes. A primeira parte nos fala a respeito do Reino Unido, quando ainda era governado sobre Salomão. A segunda parte do livro de 1 Reis, ele fala a respeito do reino dividido. E a terceira parte, nós vamos ver o reino dividido e em conflito. E é no tempo de conflito, é no tempo de apostasia, que Deus levanta um homem por nome Elias. Quando nós começamos a olhar para os primeiros versículos de 1 Reis, capítulo de número 17, nós vamos ver que o autor deste livro está falando a respeito deste personagem por nome Elias. Se nós olharmos de uma forma resumida a respeito de quem era o profeta Elias, nós vamos ver 3 fatores relevantes a respeito de Elias. Primeiro, o seu nome. Segundo, a sua terra. E terceiro, o seu estilo. O livro de 1 Reis, capítulo 17, começa apontando o nome deste profeta, que é Elias, e a sua terra, ou a cidade que ele morava, que era a cidade de Tisbe. E qual era o estilo de Elias? Elias, ele tinha um estilo um tanto quanto fervoroso, porque ele foi levantado por Deus em um momento de dificuldade. Quando nós lemos Tiago, capítulo de número 5, no seu versículo de número 17, Tiago, ele disse que o homem chamado Elias, ele era semelhante
a nós. Elias, ele era semelhante a nós. Agora, por que Elias, ele era semelhante a nós? Primeiro, Elias, ele era semelhante a nós porque ele vivia em um tempo ou em um período cheio de maldade, aonde Acabe era o rei de Israel, e os tempos em que nós estamos vivendo também são tempos cheios de maldade. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, nós vivemos tempos trabalhosos, nós vivemos tempos difíceis, mas em segundo lugar, Elias, ele era um homem semelhante a nós, ou igual a nós, porque Elias conhecia e servia o mesmo Deus que nós conhecemos e o mesmo Deus que nós servimos. Quando Elias, ele se apresenta diante da presença de Acabe, Elias não apresenta um Deus distante, Elias não apresenta um Deus morto, mas Elias apresenta um Deus vivo. Ele diz, um Deus vivo, cuja face e cuja presença eu estou. Mas em terceiro lugar, Elias, ele era semelhante a nós, porque ele também orava. Tiago 5, versículo 17, diz para nós que ele orou com insistência. Quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós vamos perceber que Elias, ele era um homem de oração. Antes de Elias falar com Acabe, primeiro Elias falou com Deus em oração. Antes do fogo descer do céu sobre o holocausto, primeiro Elias orou, porque Elias, ele era um homem de oração. Mas Elias, no capítulo de número 17, ele vai receber uma ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus para Elias? Primeiro, Deus dá uma ordem para Elias, para que ele saísse diante da presença de Acabe, e ele fosse se esconder no ribeiro do Querite. Olhe comigo o versículo de número 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aqui nós vemos uma primeira ordem de Deus para Elias. Por que Deus ordenou para Elias para que ele fosse se esconder no ribeiro do Querite? Primeiro, Deus ordenou para Elias para que ele se escondesse no ribeiro do Querite, para que Elias ficasse em segurança e em plena proteção, porque Acabe e Jezabel estava querendo encontrar para matá-lo. Só que eu louvo ao Deus dos céus. Por quê? Porque quando Deus dá ordem para Elias se esconder, Elias, ele não resiste à ordem de Deus, mas ele submete à ordem de Deus. Da mesma forma em que ele se submeteu à ordem de Deus, quando Deus disse: Elias, se apresenta, Elias também teve a humildade de se esconder quando Deus deu a ordem para ele se esconder. Porque nós temos a facilidade de obedecer a ordem de Deus quando é para aparecer, mas nós temos dificuldade de obedecer a ordem de Deus quando é para nos esconder. Então eu tenho uma palavra para você, que o Deus que diz se apresenta é o Deus que também diz se esconde. E da mesma forma que eu e você obedecemos quando ele diz se apresenta, nós também devemos lhe obedecer quando ele diz se esconde. Porque quando Deus deu uma ordem para Elias dizendo: Elias, se esconde no ribeiro do Querite, não era que Deus estava querendo castigar Elias, não era que Deus estava querendo punir Elias, mas era que Deus estava querendo trabalhar dentro do coração de Elias. E quando Elias se submeteu à vontade de Deus, ninguém conseguiu encontrar. Por quê? Porque ele habitou no esconderijo de Deus. Irmãos, o lugar mais seguro na face da terra é no esconderijo de Deus, porque ninguém encontra um homem e uma mulher que está no esconderijo de Deus. A Bíblia diz que Moisés, quando era menino, quando era uma criança, ele nasceu. Faraó tinha dado uma ordem para matar todas as crianças hebreias. Por que Faraó e os egípcios não mataram Moisés
quando era criança, é porque Deus estava escondendo Moisés. Lá na frente Moisés enviou 2 espias para espiarem, Josué enviou 2 espias para espiarem a cidade de Jericó. Quando os homens, os moradores da cidade de Jericó ficaram sabendo que tinha alguns espias dentro da cidade, eles saíram procurando os espias e não encontraram. Por quê? Porque os espias se esconderam dentro da casa de uma mulher chamada Raabe. A Bíblia também diz que enquanto o rei Saul, ele perseguia Davi, Davi se escondia. Só que o Deus que escondeu Moisés, o Deus que escondeu os espias, o Deus que escondeu Davi, o Deus que escondeu Elias, é o Deus que ainda te esconde para guardar e preservar a sua vida. Quantos acreditam e recebem essa palavra nessa noite? Deus deu essa ordem para Elias, primeiro para sua proteção, para fugir da presença de Acabe, para fugir da presença de Jezabel. Mas em segundo lugar, Deus deu uma ordem para que Elias se escondesse, para que com a ausência de Elias viesse mostrar para o povo que o povo iria ter uma fome, iria ter um momento de seca, não somente de chuva, mas ia também ter uma seca da palavra de Deus. Uma vez que a palavra estava sobre a boca de Elias e ele estava se escondendo, o povo também iria ficar ausente da palavra. Mas a terceira razão pela qual Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite foi porque Deus precisava esconder Elias enquanto o tempo de juízo iria passar sobre o povo. Deus é assim, irmãos. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Foi como Deus estivesse dizendo assim: se esconde aí, Elias, porque o castigo que vai vir não vai vir sobre ti, porque tu vives diante da minha presença. Irmão, quando Deus nos esconde é para nos poupar, quando Deus nos esconde é para nos livrar, quando Deus nos esconde é para dar continuidade à nossa história. E às vezes você se questiona, às vezes nós nos questionamos: Senhor, por que é que eu estou escondido? Por que é que ninguém me vê? Por que é que ninguém me manda mensagem? Por que é que ninguém me manda convite? É porque Deus está te escondendo para te fazer crescer no secreto. Porque uma coisa é crescer no público, mas outra coisa é crescer no secreto. E Deus estava dizendo: Elias, eu te escondo no secreto, mas no secreto eu dou crescimento para você. A quarta razão pela qual Deus levou Elias para o ribeiro do Querite foi porque Deus queria ter um particular com Elias. Deus queria ensinar algumas coisas para Elias. Deus queria ensinar a humildade para Elias. A palavra Querite significa o lugar que se corta, o lugar que separa, irmãos. Quando Deus disse para Elias: se esconde lá, porque eu preciso cortar algumas coisas da sua vida. Quando Deus disse para Elias: se esconde lá, é porque Deus precisava separar algumas coisas da sua vida. E é por isso que às vezes Deus esconde você, Deus me esconde, Deus nos esconde. É porque tem algumas coisas que Ele precisa cortar. Às vezes é uma amizade que Ele precisa cortar. Às vezes é um relacionamento que Ele precisa cortar. E estar no ribeiro dói. Por quê? Porque enquanto estamos no ribeiro, Deus vai nos cortando, Deus vai nos moldando. Mas daqui a pouco nós sairemos do ribeiro melhor do que nós entramos. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. O Deus que mandou você se esconder no ribeiro, Ele te tirará do ribeiro melhor do que você entrou. Mas Deus deu não somente uma ordem para Elias, mas Deus também deu a segunda ordem. Qual foi a segunda ordem que Deus deu? Deus deu uma ordem para um coro. Deus deu uma ordem para os
corvos. E o Deus que dá ordem para Elias e Elias obedece, é o mesmo Deus que dá ordem para os corvos no versículo 4, e os corvos obedecem. Por quê? Porque Elias estava debaixo de uma palavra. Qual era a palavra? Era a providência de Deus em tempos de crise. Era a providência de Deus em tempos de crise, irmão. Qual era a crise do tempo? Era a falta de água. Mas Deus disse: Elias, vai se esconder no ribeiro, porque no ribeiro tu não vai precisar ficar correndo atrás de água, porque quando eu escondo, eu também entrego uma providência. Ei, eu tenho uma palavra para quem está no ribeiro de Deus. Deus tem uma providência para você nesse tempo de crise. Aí Deus diz assim: Elias vai. Aí a Bíblia diz que Elias foi e habitou no ribeiro do Querite. Ele passou cerca de 1 ano. Mas Deus disse assim: tu vai, Elias, porque antes de tu chegar lá, antes de tu chegar no ribeiro, eu já dei uma ordem para que os corvos levem pão e carne para você. Oh, irmão, coisa boa é estar no esconderijo de Deus. Coisa boa é estar no Querite de Deus. Elias não precisou ir no mercado mais próximo. Elias não precisou ir na padaria mais próxima. Ele só precisou obedecer àquele que disse: se esconde-te, porque enquanto tu estás escondido, eu estou cuidando de ti. Tem gente que pensa assim: ah, pastor, eu vou morrer porque eu estou escondido. Eu vou morrer porque eu estou escondido, o pastor não me vê, a dirigente não me vê. E enquanto Deus esconde, Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Qual era a necessidade de Elias? A necessidade de Elias era comer. A necessidade de Elias era beber. Enquanto ele estava obedecendo a palavra de Deus, se escondendo, Deus mandava na hora certa pão. Deus mandava na hora certa carne fresca para o seu profeta. Só que o nosso texto diz no versículo de número 7: e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou. Ora, eu iniciei dizendo que Elias, ele era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões. Agora, você imagina comigo Elias, ele estando às margens daquele ribeiro e vendo o nível das águas do ribeiro diminuindo. Chegou a segunda-feira e Elias viu o ribeiro se secando, o nível da água do ribeiro descendo. Chegou na terça-feira, Elias olhou para o ribeiro e disse consigo mesmo: rapaz, meu Deus, parece que a cada dia esse ribeiro só seca, parece que as águas desse ribeiro estão se minguando. Aí chega a quarta, chega a quinta, no último dia, quando Elias acorda e abre o olho, ele percebe que o ribeiro se secou. Oh, irmãos, o Deus que pede para nos esconder no ribeiro, ele tem um tempo determinado para nos tirar do ribeiro. E Deus, ele sabe como nos tirar do ribeiro, porque às vezes nós estamos agarrados no ribeiro, presos no ribeiro, achando que o que Deus tem para nós é simplesmente as águas do ribeiro. Ei, Deus não tem para você simplesmente as águas do ribeiro, mas Deus tem uma fonte que jorra água para você, para a vida eterna. Aí o texto diz: e o ribeiro se secou. Por que que o ribeiro se secou? Primeiro, o ribeiro se secou porque era natural, era uma fonte natural. As águas do ribeiro descia de cima dos montes, descia de cima das montanhas, passava sobre as grutas e descia para o ribeiro do Querite. Quando Deus mostrou para Elias que o ribeiro do Querite estava se secando, Deus estava querendo dizer para Elias: Elias, eu não tenho para você só o natural. Elias,
eu tenho para você o espiritual, porque quando minguam-se as águas do ribeiro, as águas dos céus continuam gotejando sobre as nossas vidas. Tem alguém que entrou nessa casa, tem alguém que está nos assistindo e está dizendo: eu estou vendo que na segunda as águas do ribeiro estão baixando, eu estou vendo que na terça as águas do ribeiro estão baixando. Ei, mas o Deus que disse vai para o ribeiro, o Deus que deu a ordem para os corvos, o Deus que mandou pão, o Deus que mandou carne, o Deus que criou o ribeiro, Ele ainda tem uma providência para entregar para você. Segundo, as águas do ribeiro, elas se secaram porque era algo previsório. O Querite não era o fim da jornada de Elias. O Querite era apenas uma fase, era apenas um estágio, porque Deus ainda tinha uma serepta para entregar na vida dele. Terceiro, as águas do ribeiro se secaram para que Elias confiasse mais em Deus do que nas águas do ribeiro. Ei, todas as vezes que você ficar confiando demais nas águas do ribeiro, ele vai se secar. Todas as vezes que você ficar confiando demais nas águas do ribeiro, ele vai se secar. Mas independente do nível da água do ribeiro, se você entrou lá e disse: bendito seja o nome do Senhor, Ele sabe a hora certa de te tirar desse ribeiro. Oh, glória a Deus. Nós precisamos confiar mais num Deus que manda água no ribeiro do que na água do próprio ribeiro. E tem muita gente confiando mais no ribeiro, e Deus está dizendo: eu vou provocar um negócio aí, para que você se desprenda desse ribeiro e aprenda a viver de uma vez por todas da minha providência. Em último lugar, o ribeiro se secou para que Elias pudesse desfrutar de outras bênçãos. E é por isso que às vezes Deus, Ele permite com que o nosso ribeiro seque, é porque Ele tem outras bênçãos para nós. É por isso que o ribeiro, ele é provisório, porque em tempos de crise, em tempos difíceis, Deus tem uma providência para nós. Tem mais ou menos 10 dias que a minha esposa falou para mim assim: ó, ora aí, porque vai ter um negócio lá na empresa e é mais de 1000 funcionários participando, e se de repente sair o meu nome lá, eu vou te dar isso de presente. Eu falei: que é isso? Nós já ganhamos, eu vou orar. Ela disse: ora aí, porque se eu ganhar eu vou dar esse negócio para você. Aí eu orei, eu disse: Jesus, é mais de 1000 pessoas lá, só para o nome da irmã Aline, que tu conhece, irmão. Quando foi no dia do sorteio, ela olhou e disse assim: mas é muita coisa, é impossível para mim. Eu disse: eu já orei para Jesus soprar e vai sair teu nome nesse negócio. Sorteou o primeiro nada, o segundo nada. Quando foi o terceiro, no meio de 1000 panfletos, saiu o nome dela. O que é isso? É providência de Deus em tempos de crise. Não faz nenhuma semana que eu vinha conversando com a minha esposa, dizendo: meu amor, nós precisamos trocar a cama box de casa. A gente vinha conversando como casal: nós precisamos trocar essa cama box. Vamos trocar essa cama box, irmão. Quando foi na sexta-feira, nós chegamos em casa do trabalho, paramos para tomar um café na minha sogra. Quando ela entrou em casa, primeiro do que eu, ela deu um grito: eita, o que é isso aqui na sala? Eu pensei: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu falei: o que que foi? Ela disse: tem uma cama box bem aqui dentro da nossa casa. Ela olhou para mim e disse: você comprou? Eu falei: não. Eu disse: você comprou? Ela disse: eu também não. Então é o Deus que prover em tempos de dificuldade. Levante as suas mãos assim, levante, 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 levante. Há uma providência de Deus para a sua vida, há uma providência de Deus para a sua casa, há uma providência de Deus. O ribeiro se secou, mas as providências não parou por ali. Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, Deus tem mais para você. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém, meus irmãos. Se coloque de pé, você que crê na providência.
Deus disse: Elias, sai do ribeiro. Para onde eu vou, Senhor? Tu vai para Sarepta. Por que para Sarepta? Porque lá em Sarepta eu já ordenei. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Elias, tu nem pisou o pé lá, Elias, mas antes de tu pisar o teu pé lá, a minha providência já está te esperando. Será que tem duas pessoas aqui dentro que crê nisso? Antes de você chegar no seu trabalho, a providência de Deus vai estar te esperando. Antes de você chegar naquele bairro, a providência de Deus vai estar te esperando. Antes de você chegar naquela empresa, a providência de Deus já está te esperando. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai prover de novo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem não
provê de novo.